Olá, pessoal. Bom finalzinho de tarde, quase começo de noite aqui. Bem-vindos ao nosso quarto dia do KPMG Risk Journey de 2024. Sou o Diogo Dias, sou líder de RAS aqui no Brasil e na América do Sul. Hoje aqui comigo, como nos outros dias também, está aqui a Eliette Martins. Eliette, boa tarde, noite, tudo bem? Boa tarde, Diogo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Olha, beleza. Eliette aqui, como todos sabem, a gente falou nos outros dias, a gente viu que tem muita gente repetida aqui, então a gente não está passando os mesmos temas, né? Eliette, nossa especialista em governança aqui, sempre trazendo uns insights de como os temas que a gente está tratando aqui têm um paralelo ou uma relação muito importante em governança, né? Pessoal, estamos aqui no nosso quarto dia, né? Primeiro dia aqui, a abertura a gente teve com o Leandro aqui, né, o nosso pequeno terrorista, o Leandro aqui, ele trouxe um pouquinho aqui falando para a gente os ataques de hardware, os ataques estão muito mais inteligentes hoje em dia, como você tem que ficar muito mais preparado hoje em dia. Falou muito de terceiros, né? O acesso de terceiros, como você tem que tratar terceiros, como o programa de compliance de terceiros, e também falou muito dos riscos que a gente espera em 2024. Tá, e tem muita tecnologia nova aqui, tem muita inteligência artificial também, como que a gente coloca isso na parte de segurança. O Leandro falou no dia 20 aqui, no nosso primeiro dia. No segundo dia que a gente trouxe o Laje, a Camila e o Marcelo De Angelo, né, eles falaram um pouquinho como as funções de GRC elas estão se transformando, né, e a maturidade delas, né, não existe mais não existe mais testes amostrais, né? Hoje é tudo teste com base de dados, que você cruza uma informação com outra, e a entrada de inteligência artificial nessa conversa, como que ela fica também, né? Como que você treina a máquina, como que você utiliza ela, e como ela está mudando as funções de GRC e a maturidade dessas áreas aqui dentro das companhias hoje em dia. Na terça-feira, a gente teve o Ito aqui, nosso líder de ACI, falando sobre os riscos emergentes, as ameaças e oportunidades de 24, e aqui é basicamente da onde veio dos formulários de referência que já foram publicados. Eliette, me ajuda aqui deste ano, certo? De Perfeito, Diogo, perfeito. Foram os formulários divulgados, né, publicados em 2023, né? Lembrando que as companhias divulgam até 31 de maio de cada ano. Então, foi relacionado ali às publicações em 2023. E aqui eu falei para algumas pessoas que eu mandei o e-mail depois que o Ito fez aqui para a gente um favor, porque ele fez um pré-lançamento, né, um lançamento oficial daquele material. É semana que vem no ACI, né, nosso instituto de comitê de auditoria, conselheiros, que o Ito vai fazer uma apresentação para mostrar esse material novo para todo mundo. Mas a discussão foi muito boa, né? Falou de riscos novos, composição do comitê, como a área de GRC ela tem que ter essa conexão com as áreas, né? Tem que ter especialistas de todos os riscos que existem, não é possível, então como que a gente cobre isso com comitês de assessoramento, né? Mas foi muito legal, né? E hoje aqui a gente vai trazer um tema que a gente não falou, todos os anos a gente falou um pouquinho de ESG, estamos no quarto ano, né? A gente lembra que ESG cresceu muito nos últimos anos, e a gente falou muito de ESG, materialidade, a gente falou muito de meio ambiente, né? E a gente achou importante dessa vez trazer um tema de direitos humanos, né? Condições de trabalho, riscos, e modelos de gestão. Vamos falar um pouquinho o que é chamado de trabalho escravo aqui. Nosso time aqui vai endereçar, né, quais são as regras, se elas são claras, o que é considerado quando você é autuado, e o grande problema que a gente vê em tudo isso daqui, que é o risco de imagem que você tem aqui, né? Porque quando acontece alguma coisa, sai na primeira página, e depois, se você chegou a uma conclusão que não era exatamente aquilo, né? Você tem uma notinha muito pequenininha no jornal para se retratar de um assunto super relevante, mas não vou dar mais spoiler do que isso, porque o nosso time vai falar bastante. Pessoal, temos mais 2 eventos na semana que vem, terça e quinta-feira aqui. Quem não se inscreveu, aqui está o nosso QR Code. Se inscreva. E antes de apresentar os nossos especialistas aqui, queria lembrar que a gente tem muitos treinamentos na KPMG aqui. Eu trouxe 2 relacionados ao tema aqui. A gente vai ter agora o ESG Journey em abril, você pode ver aqui. Temos certificação em compliance também, que os nossos instrutores, inclusive, estão aqui, os 2 com muito sucesso nos últimos anos. E a gente vai ter também, que é relacionado com o nosso time aqui de investigação, um pouquinho a parte de investigações corporativas também. Para quem tem interesse e não conseguiu assistir os webcasts anteriores, esse é o QR Code, todos já estão lá. Esse aqui deve estar no máximo até segunda-feira para você poder acessar também e assistir.
Dito isso, pessoal, queria apresentar para vocês aqui os nossos sócios responsáveis. Emerson Mello, nosso sócio responsável pelo Forensic no Brasil e América do Sul. Temos também a Tamara, nossa sócia diretora, também de Forensic, mas especialista no tema aqui, além de especialista em disputa na parte de direitos humanos, com o viés aqui da parte de Forensic, ela vai mostrar por que a gente tem um time de Forensic que fala deste assunto. Tamara vai trazer aqui por que é relevante, e é uma combinação super interessante aqui. E o André Winter, que é o nosso especialista aqui, sócio diretor especialista em SG, em trabalho escravo aqui também, vocês vão entender porque esse mix aqui faz sentido. Não vou falar mais, vou passar para vocês, pessoal, aqui, que vocês têm muito mais detalhes para passar para o pessoal. Emerson, Tamara e Winter, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Diogo, boa noite, Eliette, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, participando. É um prazer estar aqui com vocês nessa quarta sessão do Risk Journey para falar de direitos humanos e condições de trabalho. Naturalmente, eu vou fazer uma abertura e ajudarei no processo de moderação dessa sessão, mas eu acho que antes de passar para vocês, Tamara e Winter, eu queria talvez fazer uma breve introdução aqui de como que nós chegamos nesse ponto, né? E talvez um devaneio, né? Mas uma forma da gente trazer ou contextualizar como que a gente está falando hoje de SG. Voltando lá para a década de 70, a gente falava muito de gestão de riscos, né? Depois a gente intensificou ainda mais a conversa de governança de uma forma mais organizada e estruturada na década de 90, falamos bastante de auditoria interna, controles internos, e nos anos 2000 intensificaram então as conversas relacionadas a SOX, principalmente, né, com o advento da lei Sarbanes-Oxley, e na sequência agora em 2020, a partir de 2020 a gente vem falando bastante de Cyber, DPO e ESG, a partir de 23, na verdade, temas antigos, mas que ganham latências ou ganham mais importância a partir dessas datas, né? Por que eu disse tudo isso? Porque é como um artigo que nós escrevemos, né, como uma onda no mar, em que cada ano ou cada década surge uma nova preocupação aqui que as empresas precisam estar atentas, e dentro dessa última perspectiva ESG, a gente vem falando bastante do que nós entendemos como se fosse um social washing, né, como que as empresas podem se preparar dentro da perspectiva social para estar alinhado não só a expectativas de stakeholders, de shareholders, mas também atender, né, princípios básicos de equidade, de igualdade, ter condições mínimas de trabalho para as pessoas. Naturalmente, a gente não está falando meramente por uma causa específica, né, de condições de trabalho, mas a gente vai falar de aspectos mais amplos, como preocupações regulatórias voltadas para trabalho infantil, trabalho escravo, né, como que tudo isso contextualiza dentro do nosso mundo corporativo e quais são as grandes preocupações que nós precisamos ter ao longo dessa jornada. Eu acho que um ponto importante também, só para trazer um pouco de criticidade, né, o como que esse tema tem sido visto pelos executivos, nós fizemos a última pesquisa chamada 30 Power Risk Management de 2023, foi destacado que 85% dos executivos entendem que a gestão de risco ESG na cadeia de suprimentos é fundamental para o sucesso da estratégia da organização. Assim como, né, na apresentação do Ito, no dia 27, nessa terça-feira, ele apresentou um pouco do resultado lá de gestão de riscos, né, com foco nas 293 empresas que participaram, que publicaram, na verdade, os seus formulários de referência, né. E dentro desses fatores de riscos, olha que interessante, né? 72% destacaram que o risco socioambiental é uma pauta importante a ser informada e comunicada à sociedade e a todas as partes interessadas. 64% desses destacaram terceiros, 63% falaram de marca e reputação, e 63% também falaram de conduta ética, fraude, corrupção e suborno. Emerson, o que tudo isso tem a ver com direitos humanos? Socioambiental, esquece um pouco o lado do E, né, do ESG, mas o social está engajado nessa pauta. Quando a gente fala de terceiros, eu preciso sim me preocupar com todo o ecossistema, e o terceiros não é falar somente de fornecedor, é de fato todo o ecossistema de terceiros, marca e reputação, pessoal. Sai uma matéria e vocês vão ver aqui algumas notícias, né, e o Diogo mencionou da nota no rodapé ali, né, quando sai alguma coisa que é ofensiva ou detrator, né, em relação às condições de trabalho ou direitos humanos,
isso afeta diretamente a imagem da organização e sua reputação. E tivemos eventos recentes, né, no início de 2020, uma empresa perdeu alguns bilhões de reais na Bolsa de Valores por um evento. Conduta, fraude e corrupção, acho que aqui eu não preciso estender muito, né, mas conduta ética está completamente direcionado ao comportamento, às diretrizes, né, aos valores da organização. E a fraude, corrupção por si só, trata aqui de desvios, sejam de recursos privados ou erários públicos que poderiam ser destinados também a outros fins que vocês conhecem. Então, fazendo aqui uma longa história curta, pessoal, direitos humanos e condições de trabalho não remete apenas a gente olhar ali aspectos de ergonomia, né, Winter, Tamara, se a pessoa tem ou não uma condição A ou B, mas a gente olha com uma perspectiva ampla, e talvez aqui um ponto muito interessante, Winter e Tamara, que eu li num documento recente, né, é o que a gente chama de The Many Colors of ESG Fraud, ou seja, você tem ali blue washing, brown washing, black washing, né, que traduz também um pouco desses temas, mas um outro que eu vi recentemente foi house washing. E aqui eu acho que tangencia muito aquilo que a gente quer falar, que é as empresas, assim como elas têm, né, a legitimidade de exercer algumas atividades com o propósito de atender um requisito ESG, elas também possuem a preocupação de como que esse tema vai ser enxergado pelos stakeholders de uma forma geral, ou seja, será que isso de certa forma tem a sua legitimidade ou pode ser questionado? E aí entra o conceito de house washing, tá? André, Tamara, sem mais delongas aqui, vocês são os nossos grandes especialistas, mas eu acho que é um tema de muita importância para as organizações e que, sem dúvida nenhuma, as empresas que não estiverem preparadas para lidar com esse tema, eu acho que a gente vai ter aqui talvez um jornal com mais páginas do que a gente está acostumado a ver, né? É com vocês, Tamara, André, obrigado aí, sejam super bem-vindos. Muito bem, muito obrigado, Emerson, obrigado, Diogo, Eliette, Tamara, show agora conosco. Acho que é um tema, né, extremamente relevante, nunca deixou de ser, né? Eu acho que é um histórico que a gente já tem aí, falar de condições de trabalho, né, das leis que regem isso, da questão dos direitos humanos, mas isso, junto com o ESG, ele vem ganhando cada vez mais relevância, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, o que tem mudado nesse panorama, né, nos últimos anos. Quando a gente fala, né, do social, do ESG, eu acho que remete muito à parte filantrópica, à parte de apoio a ações sociais, mas tem uma fala muito importante, que direitos humanos não são mitigáveis, a gente não pode compensar uma ação negativa da empresa com seus trabalhadores, com os seus fornecedores, com uma ação positiva, né? Eu queria começar com uma charge que eu achei bem legal na hora que a gente comenta muito com clientes e fala até internamente sobre o tema, né? A gente fala o termo direitos sociais, vem muitas coisas à mente das pessoas e a gente queria começar aqui fazendo um alinhamento de conceito, né? Falar assim, olha, o que a gente quer dizer com direitos humanos nos negócios, né? E a primeira pergunta, né, olhando sem, obviamente, remeter a nada, eu gosto dessa charge pelo humor dela mesmo, que um termo que deveria ser claro para todo mundo, muitas vezes ele ainda gera dúvidas, gera discussões. E a gente queria começar fazendo uma primeira tomada aí, a gente já está com uma boa participação, perguntando para vocês, né, para todos os participantes, para você, né, o que vem à mente, o que vem à sua cabeça quando falamos em direitos humanos. Vamos deixar um minutinho aí para quem puder, né, quem quiser responder, acho que vai ser legal para a gente poder ter um panorama e começar essa discussão. E é importante, né, pessoal, quando a gente faz essa pergunta, a gente está falando de que a implementação, né, desses direitos nos negócios, ela apresenta não só a questão de desafios, mas também apresenta algumas oportunidades, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de quais são os desafios por trás dessa questão
e quais são as oportunidades, mas a gente vai aguardar mais um pouquinho para vocês responderem, né, Winter? Vamos ver como que tá? A gente consegue dar uma olhada? Para acompanhar? Estou vendo aqui, está começando a responder, vamos esperar um pouquinho, Tamara, está com próximo de 30, 40 respondentes. Eu acho que não tem problema a gente já começar a comentar, e aí depois a gente comenta, fecha em cima do resultado, tá? Só trazendo aqui um pouquinho do que eu estava falando, isso apresenta tanto a questão de desafios, mas também apresenta as oportunidades, né? Com relação aos desafios, eu acho que a gente pode citar alguns aqui que são claros, é a questão da complexidade regulatória, né? Uma vez que a empresa ela tem que observar as leis e regulamentos locais, né, de onde ela está, mas também os regulamentos internacionais, se isso afeta, né, o ecossistema dessa empresa. Principalmente quando a gente fala da questão da cadeia de suprimentos, né, que a empresa ela tem que avaliar e garantir que toda essa cadeia ela adere a determinados padrões relacionados aos direitos humanos, né? E isso pode ser muito desafiador, porque tem empresas que têm essas cadeias super complexas, né? Então, quanto mais complexa, mais difícil é dela monitorar e poder acompanhar, com o intuito de evitar, por exemplo, o trabalho infantil, o trabalho forçado, garantir as condições de trabalho seguras e justas para todos os colaboradores, inclusive esses terceiros, né? Perfeito, Tamara. A gente encerrou a pesquisa aqui. Legal. Só para poder trazer um panorama, temos um claro vencedor, a alternativa B, né, que associa a responsabilidade social a fazer a coisa certa. Eu acho que é um tema que acho que ninguém gostaria de trabalhar numa empresa que viola direitos humanos, né? Acho que isso é uma consciência de todos nós aqui. A gente sabe que os eventos que acontecem, em grande parte, não são conscientes ou né, uma crueldade, vamos colocar assim. Existe uma segunda resposta que ficou próxima também, questão de riscos reputacionais. A gente vai falar disso, né? Os riscos para as pessoas, eles se traduzem em riscos para a empresa, né? E o que está crescendo também, as obrigações legais e contratuais que existem em torno disso. Exato. Falando em riscos legais e contratuais, né, Tamara, você citou a questão das cadeias de fornecimento, está totalmente ligado ao histórico, né, dos direitos humanos nos negócios. A gente vê quando que isso começou a ser discutido, né, foi quando as cadeias globais começaram a ser desmascaradas, né, situações de trabalho infantil, trabalho escravo, que aconteciam muitas vezes fora dos olhos do mundo ocidental, começaram a ser desmascarados e apresentar, olha, determinados produtos que são consumidos, né, em Europa, Estados Unidos, foram de origem de condições de trabalho realmente degradantes, né, e isso levantou uma preocupação, né, dos consumidores. E, né, começando aqui uma parte de conteúdo, né, de onde vem esse termo direitos humanos, o que são esses direitos? A gente sempre remete aqui à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, lá de 48, né, foi ratificada na ONU, e ela não é a única, né? Ali são 30 artigos que definem os direitos que todo ser humano, ao nascer, né, está ali elegível, né? Vou colocar assim, não é... Uhum. Tem o seu direito garantido, deveria ser, né? E a gente acrescenta a esse documento também outros 3 documentos muito importantes. Tá, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que foram ratificados também na ONU, além das denominações da OIT, né, das declarações sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho, que vão, né, diretamente falar de condições de trabalho, vão definir ali as convenções de direitos humanos, vão falar o que a gente entende por direito ao descanso do trabalhador, direito ao lazer, direito a condições seguras, né? Tudo isso vai ser detalhado e especificado nessas convenções de direitos humanos, né? Que vão falar sobre a eliminação de formas de discriminação, sobre os direitos das crianças, sobre
a eliminação de tortura, a definição do que é isso, né, a proteção de pessoas com deficiência, dos trabalhadores migrantes, enfim, vai detalhar, né, assim como acontece no sistema de leis, internacionalmente a gente também tem esse arcabouço que vai sendo traduzido, né, até a gente ter convenções regionais, como o caso da União Europeia, ou nacionais, né, que a gente tem em todos os países, inclusive no Brasil, aí traduzido na CLT, em normas do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, que vão reger como, né, as empresas devem atuar em né, garantir que a proteção e o respeito aos direitos humanos. Tamara. Então, eu vou só complementar aqui, Winter, você bem disse, né, que são princípios fundamentais e eles atendem aí a todas as pessoas. Eu acho que isso é um ponto bem importante. A gente não está falando especificamente de um país, uma cidade, a gente está falando do mundo, do globo como um todo, né? E esses direitos, eles incluem uma ampla gama de direitos, como o direito à vida, à liberdade de expressão, a liberdade religiosa, ao trabalho, à educação, né, a questão de saúde, a proteção dos profissionais e das pessoas contra a tortura e punição cruel, né, a gente pode citar também, ou, eventualmente, uma situação desumana ou degradante, né? E eles também abrangem os direitos econômicos, sociais e culturais, além dos direitos civis e políticos. Eu acho que isso é importante a gente frisar, né? E isso foi implementado logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, dado o histórico, eles implementaram a ONU, né, implementou essa diretiva aí para as empresas seguirem com esse objetivo, né, de proteção mesmo ao ser humano. Só acho que, né, finalizando aqui essa parte conceitual, quando a gente fala de condições degradantes, né, acho que todo mundo aqui, não sei se já ouviu uma história de que antigamente haviam punições físicas, até mesmo em trabalhadores remunerados, né, até castigos físicos, e isso é uma óbvia violação de direitos humanos. Outro tema que a gente, né, discute muito tem o direito a voto. Como que uma empresa pode violar o direito a voto? Ora, muito simples, o trabalhador imigrante, ele está longe do seu colégio eleitoral, está longe ali de onde ele poderia votar, e a empresa não o libera do trabalho para que ele exerça o seu direito democrático. Então, são alguns exemplos aqui, a gente vai falar de outros aqui ao longo da sessão. Como então, estamos falando... É só um reforço aqui, né? É importante a gente lembrar também que a ONU e essas organizações não governamentais, elas desempenham um papel muito importante, né? Ao redor do mundo, ajudando a monitorar o cumprimento quanto à relação dos direitos humanos, né? Então, a gente tem que reforçar isso, né? Que é um papel da ONU e dessas organizações não governamentais a controlar e acompanhar como o globo está lidando com esses princípios que são fundamentais. Perfeito. Perfeito. E como a gente está aqui falando, né, na nosso Risk Journey, como que isso se traduz em riscos para as companhias, né? Todo mundo aqui que trabalha com riscos está na linha de frente aí, né, das empresas. O que deve ser ligado ou deve ser pensado quando a gente fala em direitos humanos nos negócios? Existem dimensões, pelo menos 4, assim, que a gente sempre destaca, né, que são relações em que envolvem alguma interação da entidade empresa com os seres humanos, tá? O mais óbvio é com os trabalhadores, então, condições de trabalho, pensar aqui em termos de trabalhadores diretos, seja questões ergonômicas, sejam questões de segurança, o direito realmente a não se submeter a trabalhos inseguros, a realmente condições de jornada de trabalho extensiva, né? Né, uma pergunta que costuma vir muito quando a gente comenta isso, você fala assim, poxa, se meu trabalhador, eventualmente, ele fez uma hora extra acima do esperado por lei, eu estou violando um direito humano? Estou violando ali
o direito dele ao descanso, eu estou, né, submetendo meu trabalhador a um trabalho análogo à escravidão. Bom, nem tudo é preto no branco, né? Na verdade, quando a gente olha essas situações, a gente precisa olhar contextos, a gente precisa olhar qual que é o nível de severidade, né? A gente usa um termo de saliência daquela violação, né? Olha assim, olha, foi um incidente que é reversível, ele foi afetou amplamente todos os trabalhadores, enfim, tem uma série de recorrência, né? Recorrência, de características que precisam ser observadas, né? A gente já começou aqui a sessão falando dos fornecedores, da cadeia de fornecimento, né, de terceiros. É um elemento extremamente importante porque a gente não tem uma visibilidade como tem com os trabalhadores, né? Empresas têm milhares de fornecedores, tem, às vezes, cadeias muito longas, fornecedor do fornecedor do fornecedor, que realmente não vai ter ali um entendimento do que está acontecendo. Entretanto, de alguma maneira, ela pode estar contribuindo para uma violação através de um contrato que tem incentivos perversos, um contrato que não observa determinadas regras de produção, né, ou que estabelece algum tipo de incentivo àquele fornecedor que leva a uma racionalização de uma ação indevida, né? E os outros nesse caso, só trazendo uma observação aqui, Winter, com relação aos fornecedores, quando algo acontece de violação de aos direitos humanos nos fornecedores, muitas das vezes impacta a marca maior que está por trás, que é a empresa que está comprando, né, desses fornecedores. Então, esse é um ponto crítico, né? A empresa entender como esses fornecedores estão lidando com esses princípios e com as leis que regulam essa questão. Perfeito. E ainda tem outras duas dimensões que são talvez menos compreendidas, né? A comunidade do entorno, seja isso nem sempre é claro para todos os tipos de empresa, mas empresas de recursos naturais, muitas vezes, ou empresas industriais que têm uma interação com o meio ao seu redor, podem ter um efeito direto ou indireto naquela comunidade, seja por disputa por recursos como água potável, seja por outros elementos aí que vão afetar realmente essa relação com a comunidade, podem representar violações aos direitos humanos. E os consumidores, né? O uso do meu produto, ele está contribuindo de alguma maneira para uma violação de direitos humanos? Ou a interação que o consumidor tem comigo pode representar uma violação? Lembrando aqui que direito à privacidade é um direito humano, né? A gente tem hoje a questão da LGPD, tem várias questões sobre lei de proteção das informações, proteção dos dados. A gente tem questões sobre discriminação, né, históricos até sobre violações do direito, né, dos consumidores por situações de discriminação, sejam de forças de segurança, sejam de situações de inacessibilidade, por exemplo. O meu produto ele é excludente, ele cria algum tipo de discriminação na própria tecnologia, às vezes. Ele cria uma situação, né, com novos modelos de negócio, com novas tecnologias, e a gente tem sido desafiado a uma série de questionamentos, né? Se eu estou submetendo algum grupo de clientes ou fornecedores a situações que impedem o pleno exercício dos direitos de trabalho e direitos humanos desse grupo. Então, assim, é uma visão realmente muito ampla e a gente precisa entender um pouco disso para poder entender onde estão os riscos, né, e começar a fazer essa avaliação, né? A identificação é sempre o primeiro passo. Certo, Tamara? Algo a acrescentar antes da gente seguir? Não, são esses. Acho que está ok. A gente pode seguir. Perfeito. Então, o que a gente costuma ver, falando de riscos e até mesmo oportunidades, né, em direitos humanos nas empresas, né? É uma pressão cada vez maior de governos para que as empresas demonstrem que estão sendo proativas na prevenção, né? Como a gente comentou, CLT não é uma coisa nova, vocês viram as datas dos direitos humanos ali, das convenções da OIT, são regras já muito antigas, né? Vamos colocar assim, já de meados do século XX, em que todo mundo já tem um consenso sobre o que deve ser feito. O que mudou, né?
a visão de ESG mudou, ela tem sido cada vez mais clara sobre a responsabilidade das empresas e dos negócios em agir com responsabilidade, né, em agir de forma preventiva. E uma visão muito clara de que, né, os riscos podem afetar negativamente o negócio. A gente tem falado aqui sobre as notícias de jornal, né, que o Emerson comentou, esse efeito sobre a reputação da empresa, assim como outros elementos, né, podem também destruir uma reputação da noite para o dia. Uma violação aos direitos dos trabalhadores é extremamente grave. A gente vê como isso realmente afeta os negócios de uma empresa, né, de perda de mercado, de perda de reputação. Alguns desafios que realmente acontecem, né, que a gente sabe que estão no dia a dia ali da gestão de risco dessas empresas. Os fornecedores, né, que porventura usam mão de obra forçada, né, chamada escravidão moderna, a mão de obra infantil, muitas vezes inadvertidamente, sem entender o risco que existe quando emprega ou coloca um adolescente para trabalhar numa condição, né, às vezes, numa jornada extensiva que afeta a sua educação ou numa situação de risco, né? Ambientes de trabalho inseguros ou degradantes, e às vezes é por uma questão de negligência, né? É a empresa que realmente não fiscaliza, não monitora as condições de alojamento, condições de fábrica ali, questão de limpeza, disponibilidade de água, truculência, discriminação de profissionais de segurança. A gente também já experimentou mais de um caso desse no Brasil e no mundo. Publicamente, práticas de remuneração insuficientemente abaixo do mínimo. A gente sabe que, né, o salário mínimo, em muitas regiões, ele não é suficiente para uma vida digna. Então, esse tipo de remuneração, quando ela é sistemática, ela pode ser entendido como uma violação, né? A questão de cobrar do trabalhador uma série de tarifas, uma série de encargos que não são devidos, né, que acaba afetando essa remuneração. Prejuízo à saúde, né, a submissão de pessoas a condições insalubres. A gente viu isso muito durante a pandemia com profissionais de saúde e profissionais que eram expostos a situações arriscadas, né, que colocavam a vida em risco, literalmente, durante o trabalho, né, e sem o preparo, sem o equipamento devido. Isso sistematicamente pode ser considerado uma violação. Esgotamento de fontes críticas de água, né, conflito com a comunidade, desalojamento involuntário de comunidades, né, a gente tem situações dessas. Antigamente era até bastante comum, né, eu me lembro assim, de histórias sobre barragens hidrelétricas em que simplesmente tiravam as pessoas da região, né? Hoje em dia tem um processo muito mais responsável sobre isso, mas de qualquer maneira, quando existe um reassentamento involuntário por algum risco, por alguma questão, né, maior, isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, porque tem uma série de complexidades que envolvem ali a vida das pessoas, né? Situações de discriminação, né, sistemática, assédio moral, assédio sexual que pode acontecer, trabalhadores tendo negado seu direito à livre associação, novos modelos de negócio, novas tecnologias que podem ter contratos, né, de trabalho ou situações de trabalho, né, o gig economy, que pode muitas vezes impedir que aconteça essa associação, né, dos trabalhadores. Os canais de denúncia não sendo acessíveis, né, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, vigilância sobre os dados, informações e trabalhadores migrantes, né, que é outra situação extremamente complexa. Eles existem, eles são necessários para a sociedade, mas o trabalhador que está fora da sua residência, fora da sua cidade, ele sempre está submetido a uma fragilidade adicional ali da sua situação, né? E a gente aqui pintou um pouco de várias situações, existem outras, né? Cada vez que a gente conversa com uma empresa, a gente acaba aprendendo um pouco mais, né, Tamara? A gente acaba aprendendo um pouco de uma situação, um risco que pode existir, e a gente fala, então, do que já aconteceu, né? A gente traz aqui uma série de situações que, né, a gente tem visto e elas não param, né? A gente esperaria estar aqui na segunda década da terceira década, né, do século XXI, já com uma sociedade
em que teria eliminado essas condições de trabalho análogas à escravidão, mas ainda não. A gente ainda convive com isso e, pelo menos dessa vez, a gente tem informação, a gente tem acesso a essas notícias. Todas essas notícias, né, Winter, estão com relação a trabalho análogo à escravidão. Aí você está pegando mais recentemente, pelo menos que a gente tem acompanhado. Mas aconteceram outros, né, riscos, como você bem mencionou, a questão de abuso aí da força, né, com os consumidores de determinadas localidades, determinadas empresas. Mas esse é um novo... não posso dizer novo, mas é algo que tem vindo bastante à evidência nos últimos tempos. Inclusive, existe até um controle, né? Existe a lista do trabalho escravo para as empresas consultarem ali se os fornecedores delas ou terceiros estão constando nessa lista. O único ponto, acho que, dessa lista é que ela, uma vez que a empresa regulariza a situação, ela sai da lista, né? E ele não tem um histórico de quando ela fez parte da lista ou quando, em que situação, né? Até para a empresa poder analisar se contrataria ou não contrataria esse terceiro. As empresas têm o direito de, né, se corrigirem e regularizarem sua situação. E aí volta aquela pergunta, quando vem essa notícia na mídia, vem talvez aquela charge, né, que eu coloquei no início ali, a empresa estava torturando as pessoas, estava amarrando elas no poste, estava acorrentando. O que acontecia nesse ambiente? O que realmente é uma situação análoga à escravidão? A gente consegue traduzir isso melhor em imagens, né? A gente tem aqui, né, alguns exemplos que... eu sempre gosto de falar o seguinte, olha, né, vez ou outra eu já ouvi isso, eu tenho certeza que ninguém aqui falaria dessa maneira, né, de uma forma livre, mas fala assim, o peão, ele está acostumado, o peão, ele quer ficar desse jeito, o peão que, né, eles estão acostumados, eles preferem assim. Mas, gente, existem leis e regras, né, e elas são realmente o reflexo do desejo da sociedade. As leis e normas, elas traduzem o desejo de uma sociedade. Por isso que elas estão em constante mudança, um pouco de atraso, talvez, mas elas estão sempre aí. E a gente sabe claramente que dormir, às vezes, num ambiente quente, num ambiente infestado de pragas, ou sem água potável, sem um local adequado para se alimentar, né, sem higiene, isso tudo expõe a pessoa a uma situação realmente degradante. Por isso são situações degradantes de trabalho, é um conjunto de coisas. É uma questão de saúde também, né? Acho que entra outros... Perfeitamente. Não é um item que vai carimbar que existe um trabalho escravo, é uma conjuntura, tá? É um acúmulo, uma soma realmente de fatores. E, né, existe norma do Ministério Público do Trabalho que determina ali, tem praticamente um checklist, mas não é a partir de 5 itens marcados ali que tem essa caracterização. É realmente uma conjuntura de situações. Ô, Winter, queria aproveitar aqui as reflexões e trazer mais uma, né? É muito comum as empresas escreverem em seus códigos de conduta, não toleramos, né, trabalho escravo, não compactuamos com trabalho infantil, entre outros temas correlatos. E, de fato, isso tem que ser uma diretriz mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo que você tem uma diretriz estratégica em relação ao seu compromisso de direitos humanos e condições de trabalho, como que essa empresa tem monitorado se essa diretriz a estratégica que está no seu código de conduta de fato é aplicada no negócio, de fato tem sido respeitada pelos seus parceiros de negócio, né? Então, aqui eu acho que entra um elemento importante para as empresas avaliarem como que aquilo que eu trago como elemento estratégico eu aplico no meu negócio. Eu queria só trazer mais um ponto de reflexão em relação a tudo isso que você e a Tamara estão falando, que eu acho que o papel aceita tudo no final do dia, né? Mas uma autorreflexão vai me trazer aqui como que eu avalio se o que eu tenho documentado aqui, aquilo que eu reporto para os meus acionistas, né? De fato eu executo e eu garanto a efetividade desses procedimentos. Legal. Excelente, acho que está totalmente ligado, Emerson, com, né, o nosso próxima tela aqui, próximo slide, em que
existe na metodologia uma escala, né, de responsabilização das empresas. Né? A empresa pode, vou começar aqui falando da direita para a esquerda, para poder até melhorar a cognição de todo mundo aqui que está acostumado sempre da esquerda para a direita, mas vamos começar da direita, que é o mais óbvio, quando a empresa é causadora de uma violação, né? A empresa é diretamente responsável. Ela que perpetuou uma violação diretamente ao seu trabalhador, por exemplo, não fornecendo EPI, né, dando ali alguma limitação ao exercício dos direitos humanos. Esse é o pior caso. Nesse caso, a empresa realmente tem que parar, tem que, né, agir corretivamente, de forma direta, de forma enérgica, né, apresentar ali que aquilo foi uma falha pontual, que precisa ser investigado, que precisa ser corrigido, né? Mas a gente tem a grande parte das violações, elas vão estar um pouco mais à esquerda, vão estar ali no aspecto da contribuição. São duas possíveis níveis de contribuição, seja ela, né, junto de um contexto de indústria ou como parte de uma cadeia de fornecimento, ela contribuiu de alguma maneira para uma violação, né? Então, por exemplo, um conjunto de empresas, uma comunidade que afeta aquele manancial de água, então não é uma empresa especificamente, é toda aquela indústria, ou no outro caso ali de uma pressão maior para o fornecedor, para ele cumprir determinados prazos, determinados termos que vão fazer esse fornecedor pressionar sua força de trabalho, executar realmente o trabalho de uma forma irresponsável, né? Essa empresa, que nem a gente falou aqui desde o início, né, a grande empresa, aquela marca que é aquela que tem maior nível de visibilidade na cadeia, ela vai ser, de uma certa forma, responsável por contribuir por essa violação, né? E aí é importante ter também uma responsabilização, uma resposta de usar a influência sobre esses terceiros, de realmente alavancar para poder articular a reparação, né, daquela... Ou, eventualmente, né, ter previsões contratuais, tanto de fazer auditorias, a parte da devida diligência nesses terceiros, né? Isso tem que ter prévia, antes da contratação, já tem que ter isso previsto na negociação. Perfeito. E a parte de apoio, né? A parte de, ao identificar as situações de fornecedores que são mais fragilizados, não é para eu deixar de negociar. Às vezes, assim, é um fornecedor, né, tem uma situação ali de pequena empresa, de pouca estrutura, e precisa de ajuda, né? Aquela grande empresa ali, se ela vai fazer a coisa certa, ela vai atuar de forma preventiva, né? E o último nível, né, aquele que é talvez de menor responsabilidade da empresa, ela estar ligada ao impacto, né? Não existe um link direto entre a sua operação e aquela violação de direitos humanos, mas existe algum tipo de relação, né? Por exemplo, um subcontratado usando fornecedores em trabalho análogo a escravo, sem o conhecimento da empresa, né? Então, a empresa A tem um fornecedor, e esse fornecedor tem um parceiro de negócios que tem uma situação, uma violação de direitos humanos. Ela pode não fazer nada, ou ela pode usar seu poder de influência para alavancar, para falar, poxa, você faz parte da minha cadeia de fornecimento, observe também seus parceiros, vamos trabalhar junto para que aquilo que está no meu código de conduta, né, como bem lembrou o Emerson, seja realmente verdade, seja realmente colocado em prática, né? Embora não seja normalmente estampado na capa de um jornal o nome da empresa, ela pode, de alguma forma, ser associada ali àquela situação, né? Ô André, eu queria trazer, aproveitando que você puxou meu nome aí, mas queria contribuir com dois outros temas que são bastante simples da gente tangibilizar, né, o tema direitos humanos, e talvez sobre uma outra ótica, olhando agora um aspecto voltando para techs, né, eventualmente aspectos trabalhistas, previdenciários aqui. Como que as empresas elas avaliam se os seus terceiros estão ou não cumprindo as obrigações, né, previdenciárias trabalhistas
no âmbito do objeto contratado, né? E até mesmo aqui como que o gestor do contrato ou o fiscal do contrato faz as avaliações. Esse é um ponto. O outro que a gente pode avaliar, e talvez com certo cuidado aqui, né? Mas qual é o volume de processos trabalhistas que essa empresa possui. E eu não digo que por ter processo trabalhista a empresa é ou não é culpada, mas talvez o volume de processos trabalhistas existentes, né, pode sinalizar um risco importante que a empresa pode, no seu processo de avaliação de devida diligência, considerar aspectos como esses para mitigar alguns riscos no processo de contratação ou ao internalizar um terceiro ou um quarteirizado dentro do seu negócio. Então aqui eu acho que a gente consegue tangibilizar temas que vocês estão falando por meio de talvez alguns indicadores fáceis da gente monitorar com os terceiros e até mesmo olhando aqui para processos, olhando para outros indicadores que existam no nosso dia a dia, né? Com certeza. E esses pontos aí, Emerson, acho que eles vão de encontro a tudo que a gente está falando, e quando a autoridade, muitas das vezes, quando vai avaliar essa situação, ela começa exatamente por esses pontos, né, que são as informações que ela tem acesso, né, que é processo judicial, hora extra, várias informações que vêm da própria folha. Exato. E falando em autoridade, Tamara, acho que isso a gente faz o gancho aqui com o nosso próximo tema. O que essa visão sobre a responsabilidade da empresa, né, os diferentes níveis de responsabilidade, tem evoluído nas discussões ao redor do mundo? A gente tem mapeado, a KPMG tem feito esse trabalho na rede global, mas claro que a gente sabe que tem novas coisas acontecendo, tem legislações na Ásia que a gente precisa atualizar, na própria América Latina, mas aqui trazendo um panorama, né, principalmente ali do mundo ocidental, a gente vê um movimento, é inevitável falar que a Europa tem o seu protagonismo no tema de ESG, no tema social, né, na atualidade. A gente vê uma série de países na Europa com legislações relativas ao tema, mas também Canadá, Estados Unidos, Austrália, até Japão, trazendo ali uma série de legislações que elas vão fazer o quê? Elas vão trazer a ideia da prevenção, a ideia da transparência, né? Então, a gente vê a legislação canadense falando que as empresas devem reportar o que estão fazendo e ter uma evolução sobre o tema de prevenção à mão de obra escrava. A mesma coisa na legislação australiana, a alemã, que é uma legislação, né, que traz uma multa bem relevante, né, traz um peso maior para as cadeias de fornecedores de empresas que atuam na Alemanha, essa obrigatoriedade de responder por sua cadeia de fornecimento, né, de responder por violações, por casos de violação de direitos humanos, poderem ser processados na Alemanha. Então, uma empresa que fornece para uma empresa alemã no Brasil, eventualmente poder, né, uma vítima, né, de violação, ele poderia eventualmente processar essa empresa na Alemanha. São inovações, mas elas todas têm o mesmo cerne, que isso é o último comentário da Lei Britânica de 2015, também traz essa visão de transparência. Elas sempre vão beber da mesma água, elas vão beber do NGP, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas que vai trazer essa visão de que a empresa ela tem um papel de respeitar os direitos humanos e precisa demonstrar isso. Não basta ela simplesmente ser autuada caso aconteça alguma coisa. A gente não quer que aconteça, né? E os projetos de lei que existem no Brasil, eles vão de encontro a isso. Eles vêm em reflexo ao que existe nesses outros países. A gente tem um projeto de lei de 2022, 572, que ele tem sido debatido no Legislativo, e recentemente, né, em novembro, teve o decreto 11772, que estabeleceu um grupo de trabalho para atualizar a Política Nacional de Direitos Humanos, né, trazer uma visão realmente preventiva, né, para as empresas nesse âmbito de direitos humanos. E aí eu queria abrir, né, para a gente poder descansar um pouquinho também, né, Tamara, abrir para a segunda pergunta,
Legal. Legal, Peter. Eu só ia complementar no anterior, que além, né, mas podem ir respondendo, pessoal, o questionário aí, não tem problema. Que essas leis, né, algumas delas são transnacionais. Eu acho que você citou um pouquinho sobre isso, Vinter, eu só queria explicar o que seria, né? Que as ações ou eventos, né, que são previstos em lei, eles transcendem as fronteiras da onde elas foram emitidas. É o caso da própria lei alemã, né, que você citou. Ela tem ali uma situação que ela avalia a condição da cadeia de suprimento das empresas alemãs, né? As empresas alemãs precisam fazer essa avaliação e às vezes a pessoa, o fornecedor, né? Ele está fora da Alemanha, está aqui no Brasil, está na China, está na Espanha. Ele precisa fazer uma averiguação para ver se esses fornecedores, esses terceiros, atendem aos requisitos da lei. Então isso é muito importante, tá? Perfeito. Então, só trazendo aqui o nosso quiz, né, qual a principal consequência para uma empresa que viola os direitos humanos de seus trabalhadores, terceiros e comunidades? A gente está, obviamente, falando aqui no contexto do Brasil, mas a gente queria ouvir o que vocês veem dessa questão nas empresas de vocês, no contexto em que vocês trabalham. Tem tido, esse está até bem, estou vendo aqui os resultados sendo construídos, está até bem distribuído. Legal. Acho que a gente tem aqui uma vantagem um pouco maior da alternativa. Agora encerramos, a gente teve, né, uma vantagem um pouco maior ali da alternativa B, falando ali de danos à reputação, relações públicas. É com certeza o mais visível, né, todo mundo vê, eu acho que quem abre o jornal, lê as notícias, sabe claramente o que acontece, né? A gente sempre vai passar, às vezes, por uma marca. A gente conversa, às vezes, com clientes que passaram por isso, eles falam, poxa, não dá para andar de crachá na cidade, não dá para usar o uniforme da empresa, porque realmente a reputação fica manchada, né, situações até de consequências públicas mesmo disso. Além disso, tem consequências legais, né, e multas que a gente tem comentado, né, Tamara? Sim. Que são também óbvias, né? A violação aos direitos trabalhistas, elas vão levar a uma autuação, vão levar a algum tipo de consequência legal. Sanção regulatória também acontece junto, né, com esse processo de multas. Acho que é importante destacar, porque aí, dependendo da jurisdição, do órgão regulador envolvido, ele pode impor essas sanções, né, incluir aí a suspensão, por exemplo, de licenças, envolve uma série de outras coisas, além da questão das multas em si. E no terceiro lugar aqui, a gente tem o comprometimento da responsabilidade social corporativa. Com certeza, né, acho que primeiro caso desse público lá na década de 80 foi, né, das empresas de roupas e tênis nos Estados Unidos, em que não adiantava falar que fazia o bem, que, né, tinha o tênis reciclado, se ele estava sendo produzido por crianças em Bangladesh e em condições realmente desumanas. Então, assim, que nem eu falei no início, violações de direitos humanos não dá para compensar, não dá para fazer um offsetting, né? Não dá para falar assim, poxa, eu plantei tantas árvores, né? Então, assim, não dá para fazer isso. Realmente tem que ser reparado, ele tem que ser... E prevenir custa, não é barato, mas é mais barato do que quando ele se concretiza. Então, o impacto ali pode ser realmente muito grande. E legal, né, Vinter, que nesse aqui ninguém respondeu sem impacto significativo, porque todos os impactos são... assim, de certa forma, todos, exceto o F, né, obviamente, todos os outros são impactos reais, né? Acho que uns são mais presentes e mais visíveis que outros, mas a relação com funcionários vai ser impactada, com certeza.
né, as empresas, né, os talentos não necessariamente vão querer trabalhar naquela empresa. Isso vai ter implicações financeiras, né, em perda de valor de ação, em perda de mercado. A empresa vai ter até dificuldade para contratar, né, os profissionais, não só os que já trabalham na empresa, mas recrutar novos profissionais vai ser um desafio para ela, né? Embora a gente não nomeie as empresas aqui, eu acho que dá para lembrar de vários casos recentes em que isso foi verdade. É. Perfeito. O André, eu queria só, talvez aqui, você comentou em termos de custo, né? Mas eu acho que tem vários profissionais também de compliance e tem uma frase muito famosa, né, do Paul McNulty, um congressista americano, que ele fala assim: if you think compliance expensive, try no compliance. Que é exatamente isso que você falou, né? E aqui não é tangibilizar apenas no pilar financeiro. Acho que o pilar de reputação e imagem, ele tende a ser mais crítico do que o pilar financeiro, na minha opinião. O financeiro você recupera, né? Você passa a trabalhar e você vai, em algum momento, recuperar. Mas a imagem e reputação para você restabelecer e passar a ter os elos de confiança e credibilidade necessário, esse sim pode levar tempo, né? E aí pode remeter a uma outra frase muito famosa, né? Que de um grande investidor americano, que ele fala que, puxa, leva 20 anos para você construir a sua reputação e 5 minutos para perdê-la, né? Isso eu acho que é uma realidade dentro desse contexto também que a gente vem falando de direitos humanos e trabalho, condições de trabalho. Com certeza, Emerson. Muito bom. Com certeza. E aí a gente entra na questão de modelos de gestão, né? Falamos da legislação, falamos dos embasamentos, das situações de risco. Agora vamos falar um pouco sobre como que isso pode ser prevenido, né? Como que as empresas devem agir, o que é esperado delas agirem nesse contexto. E a abordagem, né, para o compliance aos direitos humanos, ela vai ser pautada muito em alguns documentos, sendo o principal deles os princípios orientadores sobre direitos humanos das Nações Unidas, carinhosamente aqui chamados de UNGP. Eles vão definir, né, eles vão colocar ordem na casa. Basicamente, havia, né, até sua publicação ali na década de 90, havia um questionamento sobre, e afinal, qual que é o papel das empresas, qual que é o papel de do indivíduo, do Estado, e ele define muito claramente, fala o seguinte: olha, a gente tem empresas, Estado, o Estado deve proteger, é papel do Estado proteger. Se ele faz isso bem ou não faz isso bem, questões de Estado, de governo, né, dos Estados nacionais. Lembrando que a ONU é uma entidade que aglutina Estados, não empresas. A obrigação das empresas é respeitar, né? A gente reconhece que as empresas são entidades que movem montanhas, né, que são entidades extremamente importantes na sociedade atual, na economia. Elas devem fazer a coisa certa, elas devem respeitar os direitos humanos das pessoas. Tá? Elas devem agir de forma a respeitar. E elas não podem impedir a reparação, elas não podem atrapalhar a reparação. A reparação acaba sendo uma responsabilidade, de certa forma, compartilhada. O governo, né, o Estado, obviamente, vai demandar da empresa uma reparação em casos de violação, ou pelo menos assim deveria agir, e a empresa deve agir de acordo com o que o Estado determinar. Então, esse é o framework mental que vai estabelecer, né, as bases para as leis que a gente comentou, vai estabelecer a base para outras boas práticas em termos de direitos humanos nos negócios. Os guias que vocês vão encontrar sobre direitos humanos, de certa forma, todos vão confluir para esse framework. E o que significa esse respeito aos direitos humanos? Vamos falar de forma clara: é simplesmente eu não violá-los? De certa forma, sim. Mas isso não é, de forma alguma, o suficiente. É necessário realmente ter uma ação preventiva. E essa ação preventiva vem nesses 3 pilares. O primeiro deles, né, é a política, é de ter o arcabouço interno daquela instituição, daquela empresa, que vai definir as regras, a partir de um código de conduta, a partir de normativos internos, a partir de processos documentados sobre como essa prevenção vai acontecer.
o segundo pilar ali da due diligence. E aqui, due diligence e direitos humanos, existe uma confusão muito grande com o termo. Due diligence, ele é um processo interno, ele é um processo contínuo, ele é um processo de identificar, prevenir, mitigar esses impactos adversos. Vamos falar um pouco mais deles no slide seguinte. E uma obrigação de comunicar e dar transparência a essas ações. Tá? E, por último, o acesso à remediação, né? Habilitar, fornecer acesso para medidas de remediação. E aqui vai desde um canal de denúncia, desde uma possibilidade de alguém que tenha uma violação dos direitos humanos denunciar e explicar o que aconteceu, assim como permitir uma reparação de algum caso de violação desses direitos ou algum incidente que seja considerado uma violação de direitos humanos. Tá? Então, esse é o nosso framework, não o nosso, né? O nosso como mundo, sobre como as empresas devem agir. E desse framework, a gente deriva uma série de coisas, né? Como que a gente vai identificar? Como que a gente vai definir essas políticas? Como que a gente deve dar acesso a essa reparação? Existe então, um detalhamento muito claro sobre o que é essa devida diligência, né? A due diligence de direitos humanos, em que vai ser um processo contínuo, como eu falei, em que vai falar desde a partir das políticas que vão embasar ele, desde a identificação e avaliação dos riscos, dos impactos dos direitos humanos, uma atuação para poder integrar, né? Então, eu identifiquei, fiz meu mapeamento de riscos, descobri que existe uma violação potencial, real, em uma determinada região, determinada situação, determinada unidade de negócio. Eu vou, então, agir para poder realmente atuar para prevenir, vou integrar isso nos meus processos, vou integrar isso na minha gestão, vou criar sistemas de monitoramento e rastreabilidade, né? Vou acompanhar, eventualmente, fornecedores, vou fazer o monitoramento desses fornecedores, fazer o monitoramento dos trabalhadores em diferentes situações, e, não menos importante, eu vou comunicar, eu preciso dar transparência, né? As diferentes leis no mundo hoje falam em dar transparência para os trabalhadores, para o governo ou para a sociedade em geral, mas é essencial que se abra esse canal de feedback, né? Que a empresa fale, olha, estou agindo dessa maneira, tomei essas ações, e estar pronta para ouvir da sociedade que eventualmente não observou uma terceira situação. A gente tem casos, por exemplo, de empresas que atuam em regiões remotas, né, em regiões onde tem fronteira com áreas indígenas, áreas de povos tradicionais, e tem um foco, às vezes, muito grande nessa relação, extremamente importante, existem direitos específicos dos povos tradicionais, e, às vezes, com isso, acabam negligenciando, por exemplo, trabalhadores migrantes que vão atuar naquela obra, naquele projeto, naquela planta, né, seja de uma mineradora, uma empresa de energia, e às vezes essa negligência ela vai ser suprida no momento que ela comunica, que ela dá transparência e tem um feedback, que a sociedade com certeza vai dar esse feedback, né? Então essa comunicação é o que fecha o ciclo do processo de devida diligência e, né, permite ali uma melhoria contínua. Bom, Tamara, algo a acrescentar até aqui? Podemos continuar? Podemos continuar, Vinter. Acho que a gente ainda tem bastante slides, né? E a gente precisa deixar uns 15 minutinhos para o pessoal fazer perguntas. Perfeito. Se vocês quiserem, pessoal, já adiantando as perguntas lá no chat, fiquem à vontade, que a gente já vai logo mais abrir para a sessão de Q&A. Perfeito, Tamara. Então, só para finalizar essa sessão, né, essa parte da nossa conversa, falar um pouco sobre o entendimento dos riscos. Eu acho que o grupo aqui é um grupo que entende de riscos, entende de gestão de riscos, mas quando a gente fala de direitos humanos, a gente sempre tem alguma dimensão a mais. A dimensão de que qualquer incidência ela é inaceitável. Então, a gente pesa, quando a gente avalia os riscos de direitos humanos, pesa mais na severidade, né, no impacto, do que na probabilidade. A gente cria, né, um heat map, né, o mapa ali de calor, com
um peso maior na parte de impacto, em que a gente vai falar sobre escala de um determinado impacto, qual que é a gravidade desse dano, né, do dano se ele for materializado, é a morte de alguém, a perda de vidas, é algum tipo de violação que é extremamente grave, ou é realmente apenas algo menor, algo que pode ser reparado, algo que foi pontual. Da mesma forma, o escopo, quantas pessoas são afetadas, quantas pessoas estão submetidas àquela situação. E, por último, a remediabilidade. É uma palavra difícil, mas a possibilidade de remediar, né? É algo que a gente consegue voltar atrás no tempo, ou voltar atrás e consertar, ou é algo que não tem remédio? É a perda de uma vida, é realmente um impacto de criar a perda de uma subsistência, né, alguma coisa que é irreparável, tá? E, por último, ali, na parte da probabilidade, a gente sempre vai olhar, em termos de probabilidade, os grupos vulneráveis. Qual que é a natureza dessas relações? É uma relação que pode ser equilibrada ou não? Existe um desequilíbrio de força? O contexto operacional ele é fragilizado? Existe algum tipo de fator de risco que vai aumentar ou diminuir essa probabilidade? E a atividade é uma atividade inerentemente arriscada, uma atividade inerentemente que submete pessoas a situações adversas, a situações fora do comum, ou que pode pressionar, né, os fornecedores, pode pressionar realmente os seus parceiros, os seus trabalhadores a condições que violam os seus direitos humanos. Tá? Isso tudo é para mostrar o seguinte: não é simples, não é numérico muitas vezes, mas é extremamente importante o entendimento disso cada vez maior e a atuação com firmeza das empresas em prevenir prevenir e comunicar o que elas estão fazendo em relação aos trabalhadores e a seus fornecedores em direitos humanos. Bom, a gente vai entrar agora numa outra marcha, né, assim, numa outra velocidade para falar um pouco de fraude ESG e como que isso está ligado realmente a essas questões do S, do social e as potenciais violações aos direitos humanos. Legal. Tamara, contigo. Beleza. A gente tem uma pergunta, acho que está no próximo slide, se puder soltar, que é se você já teve conhecimento sobre alguma fraude ESG na empresa onde você atua. E aqui eu acho legal esclarecer, Tamara, talvez, né, falar um pouco sobre o que pode ser entendido como uma fraude ESG, né? Legal. Eu vou entrar nisso um pouquinho mais para frente, tá, Winter? Eu acho que agora a gente vai falar, só para a gente ter um parâmetro aqui das respostas, se nas empresas de vocês já tiveram algum conhecimento, né, de fraudes envolvendo tanto a parte ambiental quanto social ou da própria governança, e aí a gente trazendo aqui o percentual, a gente vai debater um pouquinho em cima do que são essas fraudes, tá? A gente vai entrar nesse detalhe já. E, claro, trazer, né, para a questão do social aqui, que é o que interessa, mas a gente está perguntando mesmo no geral, tá, pessoal? Estou acompanhando aqui, pessoal, as respostas. Por enquanto, a gente tem 12% dizendo que sim, e o restante está ainda no não, tá? Daqui a pouco a gente retorna, eu vou entrar já direto aqui no tema, até para, em benefício do tempo, a gente não perder o tracking aqui do timing, tá? Então, basicamente, o que a gente está querendo trazer aqui para vocês, né? As regulamentações sobre o anúncio aí de ESG, que são os aspectos ambientais, sociais e de governança, eles, em torno dos negócios, eles estão se tornando cada vez mais exigentes nas empresas, né? E as regulamentações que a gente tem acompanhado aqui, elas vêm se tornando cada vez mais rígidas. Um ponto que a gente pode trazer como exemplo é o relatório de tendências globais em litígios sobre mudanças climáticas,
de 2023, publicado aí pela London School of Economics, em junho de 22, em maio de 2023, ele traz que 2.300 casos, mais ou menos, de litígios foram relacionados às questões de ESG. E mais de 50% desses casos tem a ver com questões climáticas que trouxeram aí resultados judiciais diretos. E aí, voltando aqui para esse contexto, a gente tem que lembrar que essa fraude ambiental, social e governança, ela pode se apresentar, né, das empresas de diversas formas. Nos últimos anos, a gente tem ouvido falar de vários termos, né, greenwashing, bluewashing, pickwashing, spotwashing e outras práticas ilícitas, né, são exemplos aqui que a gente pode trazer. E a gente traz aqui o desenho do Fraud Diamond, que é o diamante da fraude, que é uma estrutura mais recente, tá? Ela é uma evolução do triângulo da fraude, e ela traz que o conjunto, né, desses pontos que a gente vai mencionar, ele traz maior probabilidade da fraude ocorrer. Aí a gente pode observar que tem a motivação, né, que se refere ao início, o incentivo que o fraudador tem por trás do envolvimento dele na fraude. Isso pode ser algo pessoal ou comercial, né, como, por exemplo, uma dívida financeira que ele tenha, ou até uma pressão para cumprir metas de desempenho na empresa. A oportunidade, ela está mais ligada aí ao curso, né, da ação que vai ser apresentada ao próprio indivíduo, ou o grupo de pessoas que vai cometer essa fraude, que eles abusam aí do poder das alçadas que eles têm dentro da empresa para resolver essa questão da motivação. O ponto da racionalização é aquele ponto que o fraudador ele utiliza para ele conseguir dormir à noite, né? Então é a justificativa. O que ele usa como justificativa para cometer essa fraude? É como se fosse uma bússola ali moral para tirar o peso de algo que ele está cometendo ali dentro da empresa. E esse último ponto que foi adicionado, né, que é a capacidade, ele é um fator novo, né? Antes era um triângulo, não tinha esse fator. E aí, em comparação aí com essa teoria do triângulo da fraude, adicionando esse novo pilar de capacidade, ele se refere às características pessoais e às habilidades específicas que o indivíduo tem para executar esse esquema, né? Para que ele tenha uma capacidade, como que ele vai fazer? Então, ele estuda ali a forma de cometer o ato e de cometer a fraude, tá? E aí, nesse slide, a gente tem uns exemplos que acho que vão muito ao encontro do que o Winter apresentou lá nos riscos, né, relacionados. Eu só queria aproveitar, né, e complementar com itens que não estão aí, que são os termos que a gente utiliza aqui quando a gente está fazendo uma investigação, tá? Na investigação, a gente pode identificar fraudes chamadas de pinkwashing, que esse termo ele é utilizado para descrever ações de empresas, governos ou entidades, né, que promovem a si mesmas como amigáveis e apoiadoras das questões da comunidade de LGBTQIA+, com o objetivo de gerar lucro ou de gerar alguma forma de ser mais favorável quando ela apresenta os produtos dela no mercado, tá? E ela faz isso através das suas políticas internas e políticas que são apresentadas aos terceiros, tá? À sociedade como um todo. A gente fala também de purple washing, que ocorre quando as organizações elas tentam apelar para a questão aqui de diversidade interna, né? Ela fala, constrói ali uma mensagem que as empresas que realizam essas campanhas de gênero, por exemplo, a gestão do topo dela não representa isso. Então, ela ali está incentivando mulheres dentro da empresa e a liderança toda é formada por homens. Então, não está de acordo com essa questão da política que a empresa desenvolve. Além disso, a gente tem o brown washing,
Tô acabando já, Diogo. A gente tem o brownwashing, que ele se refere às empresas que criam uma linguagem pública de apoio às comunidades negras, né? Mas, ao mesmo tempo, elas fazem pouco para garantir que os seus próprios funcionários, né, desse gênero, desse tipo de cor, eles sejam protegidos aí quanto à questão de discriminação, preconceito ou assédio. E aí, para finalizar, a gente também tem a redwashing, que ocorre quando as organizações mostram apoio às iniciativas indígenas para desviar a atenção de atividades como contaminação ambiental ou apropriação forçada dos direitos de terra e água de determinada localidade, tá? Então, basicamente, são esses os tipos... dicionário de washings. E eu acho que isso tudo... Só para complementar isso, acho que eu peguei esse gancho, Emerson, para falar disso, porque está lá naquele artigo que você mencionou no início, né, da KPMG, The Many Colors of ESG Fraud. Esse artigo é muito legal, é da Beth, né, uma das sócias canadenses aí. O que eu acho que a Tamara tangenciou aqui, deu uma visão ampla, né, mas talvez não exaustiva, né, sobre os diversos tipos aqui de desvios, né, e aonde pode ser encontrado algum tipo de fraude. Mas eu acho que daria também para a gente explicar de uma forma um pouco mais ampla, Tamara, e menos detalhada do que trouxe, né, e achei ótimo. Mas imaginem, pessoal, o volume de compromissos ESG que estão sendo assumidos pelas organizações, né, pelos executivos. E esses executivos, no final do dia, eles têm esses compromissos e é pautado ali, como a Tamara falou, né, do Fraud Diamond, nada mais é do que ele vai ter ali a sua motivação para alcançar aquele resultado, né, para alcançar um resultado talvez não ortodoxo em relação a uma meta estabelecida para alcançar o TMSG. E aí sim você começa a ter uma bola de neve, né, um círculo virtuoso para o cometimento de fraudes em relação aos compromissos ESG das organizações pelos executivos ou por qualquer nível, né? Então isso eu acho que é de extrema relevância, Tamara, que você trouxe aqui, e algo que a gente vem observando não só, acho que o ano passado a gente falava que isso era uma tendência, né? Esse ano, e é por isso que a gente trouxe isso aqui, esse ano já é uma realidade, né? Então os compromissos foram assumidos, as fraudes podem estar acontecendo e é necessário que alguém monitore e, se houver algum tipo de indício, que seja investigado esse tipo de potencial desvio para confirmar ou não com base factual, né? Legal. E aí, gente, só para complementar aqui, existem ferramentas que a empresa pode utilizar para evitar essas fraudes, né? Inclusive, aí no slide a gente está com uma promoção, né? Não vou tomar muito tempo aqui, mas a gente está com esses 2 QR Codes. Se vocês quiserem depois verificar lá, a gente pode fazer uma apresentação específica desses produtos, tá? Muito bom, Tamara. Aliás, Tamara, André, Emerson, acho que primeiro parabéns, tá, pelo painel aqui. Eu acho que, né, Diogo, no próximo, quando a gente for falar de direitos humanos, acho que a gente precisa deixar um tempinho a mais, porque, de fato, foi uma aula muito gostoso no bom sentido, né, escutar esses movimentos, né, a legislação, o tipo de preocupação. É realmente um hot topic que a gente tem que estar debatendo, né? E eu queria só destacar aqui, né, vocês trouxeram pontos, né, que vai desde a pressão hoje de mercado, quanto a uma proatividade por parte das organizações em debater esse tema, né, conhecer quais são os seus riscos relacionados a direitos humanos. Direitos humanos vai muito além da questão da pessoa, da segurança física da pessoa, mas o Winter colocou, né, a questão de remuneração, né, diversidade, enfim, entra em alguns aspectos que pode ser que não estejam sendo tratados de forma tão correta ou talvez completa de acordo com as legislações, né? E aí, só complementando, está tão quente, né? Tem um documento que é emitido pela nossa KPMG de US, né? Que é o que a gente chama de Board Leadership Center, né? Que chama Directors Quarterly, que ele traz ali percepções de pautas, temas que devem estar ali nas agendas, né, nos órgãos de governança,
e essa questão de riscos de terceiros relacionados a direitos humanos é um tema que está realmente na agenda, né? E principalmente porque por dois cenários, né? A questão relacionada ao risco em si, mas também a questão da divulgação por parte das organizações desses riscos, né? Porque os stakeholders querem saber os riscos relacionados. E aí acaba sendo um tema bastante sensível, né? Então, assim, de novo, parabéns aqui por trazer com essa riqueza de detalhes. E aí nós temos algumas perguntas aqui no chat, e uma delas eu queria começar, porque eu achei bastante interessante, foi do Henrique, né? Ele está parabenizando aqui pelo tema, e ele coloca o seguinte, né? O tema é quente, de fato, né? Quando a gente fala de compliance social. Ele diz, até conectado com o que vocês colocaram, que os processos de due diligence acabam ajudando aí a mitigar esses riscos em conjunto com outras atividades realizadas, mas como que as organizações elas conseguem obter conforto em regiões que são politicamente fechadas? Por exemplo, a China, né, onde você ou obtém informações que talvez sejam falsas, né, ou não obtém informações para ajudar as companhias a avaliar quais são, de fato, as exposições a esse risco conectado aqui com as questões de direitos humanos. Então, se vocês puderem falar sobre esse tema. Bom, vou começar aqui, depois passar para o Emerson, para a Tamara também. Essa é uma preocupação enorme quando a gente, né, e a gente tem muitas reuniões com outras KPMGs, né, com colegas que praticam questões de direitos humanos no mundo, essa preocupação de tanto em geografias, né, mais fechadas, em que você tem uma questão da informação, quanto em locais em que o Estado é frágil em garantir o enforcement ali das regras de direitos humanos. O que normalmente é pontuado é uma aproximação, né, uma relação de aproximação com o fornecedor, uma relação realmente de construção ali de uma visibilidade maior do processo desse fornecedor, né, a construção de canais de comunicação direta ali que possibilitem uma eventual denúncia, uma eventual comunicação dos trabalhadores com as empresas dessa cadeia, né, e usar realmente alavancagem, né, usando tanto pautando informações de ONGs, de terceiros que podem contribuir, quanto realmente de outras empresas que atuam com fornecedores na região, né, uma colaboração realmente setorial ou né, dentro de uma cadeia de valor. Legal, Winter. Quer complementar, Tamara, Emerson? Eu colocaria aí também. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá perfeito, Tamara. Eu adicionaria só que, eventualmente, seria importante essa pessoa ou a empresa contar com uma advocacia em nível internacional, tá? Porque eles entendem bem como que é o mercado, né? Por exemplo, na China ou em outra localidade mais fechada, para auxiliá-los na questão ali inicial da negociação e permitir, eventualmente, visitas, inspeções e dar essa possibilidade dentro do contrato. Acho que isso tem que ser pensado antes mesmo de existir uma relação entre a empresa e esse terceiro. Perfeito, perfeito. E aí, Winter, você comentou, inclusive, aqui nessa sua colocação, né, da importância do canal de denúncias, né? Mas pela experiência de vocês, né, como que vocês têm visto, na verdade, primeiro, né, a utilização do canal de denúncias, né, para receber situações relacionadas a direitos humanos, né, e também a preparação das pessoas, né, que visualizam ali as potenciais declarações, né, via canal de denúncias, para entender o quão relevante é esse tema e, consequentemente, ter um debate ali ou levar para as áreas que deveriam ser envolvidas na discussão do tema. Bom, Tamara, quer pegar essa? Acho que esse é muito importante, tá? A gente sempre recomenda que a empresa tenha profissionais que estejam pautados aí por as leis que impactam aí o processo, tá? Então, não adianta a gente colocar uma equipe que não entende do assunto, não sabe quais são as políticas da empresa. Então, acho que vai de encontro ao que o Emerson colocou, da questão do próprio documento ali inicial que a empresa tem, que é o acordo, né, interno
para os profissionais. Então, ali é um ponto importante. Agora, por exemplo, se tem uma denúncia de trabalho escravo, as empresas elas deveriam entrar com uma inspeção, tá? E essa inspeção geralmente é feita nessa fase de devida diligência. Recomendamos sempre que seja acompanhado por profissionais de saúde e segurança da empresa e eventualmente algum terceiro, porque a empresa terceirizada ela acaba dando suporte nesse processo de colher as evidências, de colher a informação que foi denunciada, né? Fazer uma avaliação ampla ali da denúncia e trazer mais legitimidade quando ele for discutir isso, seja com o terceiro ou seja internamente com os profissionais que estão executando aquela ação, tá? Então, é legal receber essa denúncia, tratar com muita seriedade e saber conduzir esse processo de formalização do que está acontecendo para dar sequência aí, eventualmente, no processo ou no desligamento ou qualquer outra solução que a empresa vai encontrar junto com esse terceiro que foi selecionado para executar o serviço. Perfeito, Tamara. E aí vem cada vez mais a importância também da independência do canal, né, de possibilitar o anonimato para realmente incentivar que as pessoas utilizem esse canal para esse tipo de finalidade, né? Eu sei que a gente já chegou às 19, Diogo, só queria fazer mais uma pergunta que a gente recebeu aqui da Fabiana, que eu achei interessante também, que é o seguinte, né, é que por alguns reguladores, né, a ótica dos impactos relacionados a direitos humanos é em relação à empresa. Mas para especialistas em matérias de direitos humanos, né, dizem que a ótica deve ser do impacto para as pessoas atingidas, né, titulares dos direitos humanos, assim como na LGPD. Então, qual que é o parâmetro, né? Qual que é a visão de vocês sobre essa questão? Olha, claramente, né, lembrando aquele framework da ONGP que, né, direciona muito das ações, o papel do Estado é proteger os direitos humanos das pessoas. Os direitos são humanos, não são direitos das empresas, né? Então, as empresas vão respeitar esses direitos. Portanto, assim, a responsabilidade cai sobre as empresas, né, as entidades, mas a proteção dos direitos são dos direitos das pessoas, né, do ente mais frágil e, né, de quem realmente o governo deve prestar contas. Tá, Eliette? Então, assim, realmente o parâmetro, quando a gente fala de legislação e da atuação, é uma disciplinação das empresas em prol das pessoas, quando a gente está falando desses termos. E vou aproveitar só para poder complementar um pouco da pergunta anterior, que eu acho que é importantíssimo o fator de conhecimento e educação, não só do canal de denúncia, mas também dos trabalhadores. A gente vive e observa situações inúmeras vezes que os próprios trabalhadores não sabem que eles têm direitos e que esses direitos, de certa forma, são violados por algumas situações, né? Então, essa preparação, esse conhecimento, ele é crucial mesmo, até para entender sobre essa responsabilização, entender sobre os direitos de cada um. Muito bom. Bom, já são 19h03, Diogo, sei que a gente... É melhor a gente parar, porque esse pessoal aqui, eles falam muito, né? Eu percebi aqui, não deu nem tempo de fazer as perguntas aqui, né? Acho que é muito conteúdo, né? Então... Mas, pessoal, tá tarde aqui, a gente se comprometeu a terminar às 7 aqui. Eu queria agradecer aqui a presença do Emerson, da Tamara, do Winter. Acho que foi muito bom, pessoal. A gente vai mandar essa apresentação aqui para vocês também. Quem quiser mais conversar mais sobre o assunto, acho que a gente vai estar à disposição para falar. Eliette, de novo, obrigado pela ajuda aqui na coordenação. Pessoal, muito obrigado pela presença. Nos vemos na terça-feira que vem e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, boa semana. Tchau, pessoal. Boa semana.